Oi pessoal, nesse vídeo o que eu gostaria de mostrar para vocês é como derivar a função arc seno de x, que é exatamente a inversa da função seno num intervalo específico. A gente vai ver que a derivada dessa função é feita usando a regra da cadeia, mas antes de fazer isso eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a função arc seno, porque as funções inversas trigonométricas, você não aprende isso no ensino médio, né? É uma função que você tem contato com ela pela primeira vez aqui no curso de cálculo 1. Então vale a pena a gente falar um pouquinho rapidamente sobre a função arc seno. Bem, como eu falei, a função arc seno é uma tentativa de se inverter a função seno. Então vamos primeiro lembrar o seguinte: a função seno, se você desenhar um gráfico dela, você vai lembrar tem esse aspecto aqui, né? A função seno, ela é 2π periódica, né? Então a cada intervalo de tamanho 2π o gráfico se repete. E o fato dela ser periódica implica que ela não é uma função injetiva, né? A gente sabe que quando a gente está falando sobre inversas de funções, as funções inversíveis são exatamente as funções injetivas. E a explicação para isso é muito simples, né? Porque o que é a função inversa, né? Você tem uma função que pega um elemento do domínio e leva um elemento da imagem. Por exemplo, pega o 3 e leva no 8. E a função inversa, ela vai fazer o contrário. Ela tem que pegar o 8 e trazer de volta no 3. Então a inversa desfaz o que a função fez. Ora, quando você olha para o gráfico aqui do seno, você vê imediatamente que não existe esperança de inverter a função seno quando o domínio está em toda a reta. Por quê? Por exemplo, a função seno pega o zero e leva no zero. Então a inversa deveria pegar o zero e trazer de volta no zero. O problema é que a função seno também leva o π no zero, o 2π. Na verdade, qualquer múltiplo inteiro de π é levado no zero pela função seno. E aí na hora de inverter você teria um problema, né? Porque aí você tem um monte de gente que chega no zero. Aí na hora de inverter você quer levar o zero de volta, mas aí como tem várias opções para levar de volta, ou no zero, ou no 7π, ou no menos 5π, não dá para fazer a inversa. Não dá para fazer a inversa. Então a função seno, quando você olha ela em toda a reta, não tem inversa, por não ser injetivo. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos olhar para o seno não em toda a reta mais, nós vamos escolher um pedaço do domínio, onde naquele pedaço a função seja injetiva e portanto a gente possa inverter. E aí eu vou escolher o seguinte: eu vou escolher o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Veja que nesse intervalo o seno ele sai aqui embaixo do menos 1, que é o seno de menos π sobre 2, vai crescendo, crescendo, passa pelo zero e chega até o 1. Então, se eu olhar agora para a função só aqui, não na reta toda, aí ela é injetiva, né? Ou seja, a função seno restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, pode ser até fechada. Ela é injetiva. Porque é crescente, né? Toda função crescente ou decrescente é injetiva. Então, ela admite inversa. E eu vou definir o arc seno exatamente como sendo a inversa do seno quando restrito a esse ponto. Então a função arc seno ela vai sair no intervalo menos 1, 1, vai tomar valores no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Veja, o domínio da inversa é a imagem da função. A função pega um conjunto e leva no outro. A inversa vai pegar esse aqui e trazer de volta. Então, o domínio da inversa é a imagem do seno, quando o x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, o seno vai de menos 1 a 1. E a imagem da inversa é o domínio da função. E qual é a regra de associação para essa função? Eu vou dizer que y é o arc seno de x, né? Dado um x no intervalo fechado menos 1, 1, eu vou dizer que y é o arc seno de x, se e somente se acontece o seguinte. Primeiro, o seno de y é x e o y está no intervalo
fechado, menos π sobre 2, π sobre 2. Né? Veja que a regra da associação tem duas assertivas aqui. Né? Então, para que y seja um arco seno de x, é necessário que o seno de y seja x. No fundo, o que foi feito foi eu aplico o seno dos dois lados. Aqui fica seno de y, aqui o seno do arco e seno, como uma inversa da outra, vai dar o x. Mas é importante isso aqui também. Esse y tem que ser um arco compreendido nesse intervalo aqui. Ok? De modo que, por exemplo, se eu quiser calcular o arco e seno de zero, o que eu estou perguntando quando eu te pergunto qual é o arco e seno de zero? A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: qual é o único arco, qual é o único ângulo compreendido entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno vale zero? E a resposta vai ser zero. Tá bem? Eu não estou dizendo que o único ângulo cujo seno é zero é o zero. Existem vários, a gente viu, né? Qualquer múltiplo inteiro de π. Mas com certeza nesse intervalo só tem um cujo seno de zero é zero, que é o zero. E do mesmo jeito você poderia tentar calcular o arco e seno de qualquer número entre menos 1 e 1, por exemplo. Meio. Quando eu pergunto o arco e seno de meio, eu quero saber o ângulo que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno vale meio. Só existe um, que é o π sobre 6. Tá bem? Então você tem que tomar cuidado aí com a função arco e seno, porque, claro, eu escolhi esse intervalo. Agora, eu poderia, ao invés de ter escolhido esse, ter escolhido, sei lá, de π sobre 2 até π. Porque aqui a função também seria injetiva. Ou de π sobre 2 até π só. Então a escolha é mais ou menos arbitrária. O que motivou a minha escolha foi o seguinte: eu quero o maior intervalo aberto que contenha um zero. Tá bem? Então você tem que tomar cuidado no texto que você está estudando, porque alguns textos invertem o seno em outros intervalos, e aí você vai ter propriedades diferentes para as derivadas. Mas aqui, quando eu falar do arco e seno, eu estou falando dessa função aqui. Tá bem? Então, com isso entendido, vamos ver como que faz para derivar a função. Bem, então vamos lá. Vamos calcular agora a derivada da função arco e seno. E o que eu vou fazer primeiro é o seguinte: eu vou chamar para simplificar y do arco e seno de x. Lembra que para isso aqui acontecer, a gente acabou de ver o que tem que acontecer é o que? O seno de y tem que ser igual a x. Né? Eu apliquei seno dos dois lados. Veja que esse y é um y de x. Ou é arém, se você preferir. Tá bem? E agora o que eu gostaria de fazer era derivar essa igualdade, implicitamente. Evidentemente, o lado direito é derivável, porque é a função x. Do lado de cá você tem um seno, veja que aqui você tem uma composição. A de dentro é a função arco e seno, e a de fora é a função seno. De modo que se eu soubesse de antemão que o y, que o arco e seno é derivável, eu poderia garantir que o lado esquerdo é derivável e aplicar a regra da cadeia. Tá bem? Isso é verdade, essa função é derivável. Você pode fazer isso usando o teorema da função inversa, que você deve ter visto lá com o seu professor. Então eu não quero entrar nesse detalhe de por que ela é derivada. Basta aplicar o teorema da função inversa lá. Então vamos supor que y é derivável e calcular a derivada. E eu vou calcular da seguinte forma: como essas duas funções são iguais, elas têm a mesma derivada. Então a derivada de um lado é a derivada do outro. E vou calcular essa derivada. Veja que o lado direito é bem fácil de derivar, a derivada dá 1. E aqui eu vou usar a regra da cadeia. A de fora é o seno, a de dentro é o y de x. Então fica derivada da de fora calculada da de dentro vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do arco e seno. E agora eu isolo o y'. Então a derivada do arco e seno no ponto x é 1 sobre o cosseno do arco e seno de x.
Tá legal? Veja, para fazer isso aqui, eu preciso garantir que esse cosseno não é zero, né? Não é zero, mas conforme a gente vai ver, isso vai acontecer porque a gente vai derivar essa função somente para x no intervalo aberto, menos 1, de modo a garantir que isso aqui não é zero. Tá bem? E agora veja, isso aqui me dá uma relação da derivada da função y com alguma coisa que envolve a própria função y. O que está correto, mas não está muito agradável, né? Porque da maneira como está escrito aqui, por exemplo, se eu quiser a derivada da função do ponto zero, primeiro eu vou ter que calcular o arcseno de zero, aí eu calculo o cosseno em cima disso e inverto. Então o que a gente vai fazer aqui é só ajeitar isso aqui de uma maneira mais confortável, de modo a que o lado direito fique uma coisa bonita como função de x. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lembrar a identidade trigonométrica fundamental. Então lembra que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é 1, isso vale para qualquer y. De modo que esse cosseno aqui, ó, eu posso passar esse camarada para o lado de lá e escrever cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Aí eu tomo a raiz quadrada dos dois lados. E do lado de cá, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Tá legal? Então o módulo desse número aqui é esse treco aqui. Agora veja o seguinte, o y é o arcseno de x. Então esse y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, pela escolha do intervalo no qual eu inverti a função de seno. Então, como o y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno dele é maior ou igual a zero, de modo que eu posso eliminar esse módulo aqui. Então eu posso apagar esse módulo e escrever aqui que isso é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y de x. E é claro que você vai falar, poxa, não adiantou nada, porque continua aparecendo o y aqui, mas agora você vai lembrar, ó, que o seno de y é x. Então, no lugar desse seno de y de x, eu posso colocar simplesmente x, fica 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Isso vale sempre que o módulo de x for menor que 1. Então, a derivada da função arcseno no ponto x é exatamente 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, isso valendo para todo x no intervalo aberto menos 1, 1. Veja que nesse intervalo dá certinho, porque esse cosseno não é zero, tudo funciona bem. Você poderia até se perguntar sobre a derivada no ponto 1. É claro que essa expressão não faz sentido quando x é 1, porque é zero o denominador, ou se você preferir, quando é 1, você está nos extremos, né? Você teria que talvez tentar calcular uma derivada lateral. De uma maneira geral, a gente calcula a derivada nos pontos interiores, né? Nos pontos dos extremos você precisaria de uma derivada lateral. Nesse caso, nem as derivadas laterais vão existir. Tá bem? Então fica aí a derivada do arcseno, 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Eu, antes de terminar, quero observar uma coisa interessante, que é o seguinte. Quando você deriva as funções trigonométricas, deriva o seno, dá cosseno, cosseno menos seno, tangente, secante ao quadrado, você sempre obtém uma nova função trigonométrica. E aqui, essa é uma função trigonométrica inversa, né, a inversa do seno, mas veja que a expressão da derivada não envolve funções trigonométricas. Né? Isso aqui é um polinômio dividido pela raiz quadrada de outro polinômio. Isso também acontece, por exemplo, você já deve saber essa altura quando você deriva o arco tangente, que dá 1 sobre 1 mais x quadrado, e no fundo, todas as trigonométricas inversas, as suas derivadas não vão envolver funções trigonométricas, tá bem? Eu deixo para você aí o exercício de calcular a derivada das demais funções trigonométricas inversas. A ideia é sempre a mesma, você vai usar a regra da cadeia. O que foi usado aqui no fundo é que uma função composta com a sua inversa dá sempre a identidade. E aí a dificuldade que você vai ter um pouquinho é no final para conseguir ajeitar a expressão para ficar só em função de x, como eu fiz aqui, tá bem? Mas eu vou deixar isso aí para você.